Ele andava de bicicleta pela Avenida General Euclides de Figueiredo, no Quintino Face 2, em Ribeirão Preto. Estava lá, pedalando, isso foi durante o fim de semana. E aí, eis que, de repente, esse homem foi atingido por um carro, foi atingido por um veículo. E o motorista, ele fugiu, segundo a informação, sem prestar socorro. Depois do acidente, olha aí, ó, deu para perceber, né? O ciclista, você tem as marcas do... Congela um pouquinho essa imagem aí para mim. No para-choque de baixo, você tem as marcas de onde pode ter sido o pneu. Na parte de cima do capô do carro, em cima do farol ali, ó, no capô, você tem já o que pode ter projetado o corpo e a bicicleta para cima do carro e no para-brisa, onde ele deve ter parado com o corpo, né? Ou exatamente essa dinâmica que eu estou vendo aqui pelo acidente. E simplesmente o cara fugiu, o cara foi embora. O ciclista, ferido, ele conseguiu ser socorrido, mas aí lutou pela vida durante o fim de semana. E nós tivemos a informação de que, infelizmente, ele não resistiu e morreu. O corpo foi enterrado hoje, no começo da tarde. E essa imagem que a gente tem aí é de alguns minutos aí de que quando aconteceu esse acidente. Ele fugindo de carro, essa imagem depois do acidente, ele simplesmente indo embora. O que acontece? Ele prestou depoimento hoje, no final da tarde. Mas não é porque aconteceu o acidente, fiquei com peso na consciência e vou lá na delegacia. Não foi isso não. Segundo o delegado que atende esse caso, doutor Ricardo Turra, a polícia conseguiu descobrir onde estava esse veículo, foi até lá. Óbvio que o motorista não estava, mas a polícia deixou um recado. Meu amigão, já identificamos, já sabemos quem é a pessoa. É bom você procurar a delegacia de polícia. Põe a reportagem no ar. Com o filho recém-nascido no colo, Cristiane fala da dor de saber que o pequeno Bernardo não vai ter lembranças do avô. Era daquele pai que passava a mão todos os dias na minha barriga, conversava com ele desde dentro da minha barriga e ele não aproveitou nada lá do meu filho. A filha mais velha de Cristiane tem 7 anos. Yasmin aparece nessa foto no colo do avô. Os dois eram só alegria. Ele era daqueles avô que chegava, brincava de pique-esconde, brincava de pique-pega com ela, sabe? Punha ela de cavalinho nas costas, ele andava com ela a casa inteira montada nas costas dele. Ela é muito apegada com meu pai, muito mesmo. Cristiane falou com a nossa equipe horas depois de enterrar o corpo do pai. Seu Armivaldo Antônio dos Santos, de 59 anos. Seu Armivaldo trabalhava como motorista num depósito de materiais de construção. Como não era muito longe de casa, usava a bicicleta como meio de transporte. No sábado, trabalhou até a tarde. E foi no caminho de volta para casa que aconteceu o acidente. Seu Armivaldo foi atingido por um carro. Quando a Sheila, que é sobrinha, chegou no local do acidente, não encontrou o motorista do veículo. O rapaz, estava no Voyage branco e que ele estava correndo muito, segundo a população, ele estava correndo muito. E aí ele parou o carro numa distância, veio, olhou meu tio e falou, eu vou buscar um outro carro para vir socorrer, mas aí ele sumiu. Segundo testemunhas, disseram que ele estava correndo, que ele estava em alta velocidade. Disseram que viu ele correndo e de repente escutaram, tinham percebido que ele já estava correndo antes de acontecer o acidente. E aí escutaram um barulho, uma certa pessoa comentou e aí constatou que ele tinha atropelado alguém. Uma câmera de segurança gravou essa imagem. Segundo testemunhas, é o carro que atropelou seu Armivaldo. A sobrinha acompanhou todo o socorro. Quando eu cheguei, tinha um pessoal tampando ele assim com pano, porque estava muito sol e já tinha bastante gente assim em volta e o resgate tinha chego praticamente naquele horário. Eles fizeram primeiros socorros lá do meu tio, mas a gente já viu que ele estava bem machucado, já deu para perceber. Além dos ralados, a gente viu que a cabeça dele estava bem amassada, assim, acho que era desse lado, com bastante sangue no chão. Seu Armivaldo chegou a ser levado para um hospital e morreu um dia depois. Esse é o carro envolvido no acidente. A Polícia Civil descobriu o endereço do motorista e encontrou o veículo na garagem coberto com uma lona. O motorista se apresentou na delegacia para prestar depoimento. Cristiane quer entender por que ele não parou para prestar socorro e diz que não consegue aceitar a morte do pai. Tinha que parar e prestar socorro, porque eu falo assim, é o mínimo, porque nenhum animal a gente atropela e sai e deixa o animal lá, você vai atropelar um ser humano, uma vida e vai deixar a pessoa lá.
Eu queria saber o que aconteceu, como foi, porque ele foi a última pessoa que viu meu pai vivo, né? E assim, hoje o que vai ficar é a lembrança do seu É a pai. lembrança, é a saudade, é a dor de saber que ele não vai ver meus filhos crescer. Porque igual eu tenho 32 anos, eu tenho meus avós até hoje, meu avô vivo. A minha filha não vai ter a mesma sorte que eu tive de ter meu avô presente na vida dela, mas... Ainda mais para uma situação como essa, né? O delegado Dr. Ricardo Turra, que é responsável pelo caso, informou que o motorista se apresentou no final da tarde junto com um advogado. E aí é aquela história que eu já disse para vocês, né? Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo, omissão de socorro e fuga do local do acidente. Só que aquela coisa, né, gente? Se a pessoa se envolveu no acidente, ajuda, presta socorro. Eu acho que o ser humano precisa se colocar na posição do outro para ele ver se realmente, se acontecesse com ele, ele faria a mesma coisa. Pergunto, se esse rapaz do Voyage, se ele tivesse alguém da família dele numa situação como estava esse homem, que foi atropelado, ele gostaria que alguém simplesmente fugisse ou fosse embora? Segundo o que esse rapaz do Voyage disse ao delegado, disse que ele ficou com medo, porque começou a chegar gente lá, achou que ia acontecer alguma coisa. Me desculpa, né, gente?